Olá pessoal, professor Rogério, e prosseguindo o nosso curso, de trigonometria. Na aula passada falávamos sobre algumas coisas, algumas particularidades da circunferência. Nessa aula a gente vai dar um sentido um tanto quanto mais abstrato, para as interpretações da circunferência trigonométrica. Vamos lá, né? Essa aula é essencial para se entender as próximas noções que serão citadas de funções seno, funções cosseno, tangente e assim por diante. Mas vamos lá, né? Vamos entender o que vem a ser essa abstração da circunferência trigonométrica. Então, em geral, na circunferência, nós temos os arcos. Aqui, esse arco aqui, o A ficou meio estranho. Mas, por exemplo, eu posso ter uma medida, né? Um arco na circunferência é uma medida. Essa medida está necessariamente associada também ao ângulo, esse ângulo aqui. E a ideia da circunferência trigonométrica é que para cada grau, ou seja, para cada ângulo, a gente se tenha uma comparação de um tamanho. Por exemplo, esse arco AP aqui, imaginou como se fosse uma cordinha? Essa cordinha a gente pode projetar aqui, ó, nesse tamanho, nessa reta real aqui. E esse tamanho, enfim, é um tamanho que pode ser medido através de um número real. Então, nós podemos pegar a essência da abstração da circunferência trigonométrica, a gente pode pegar arco e comparar ele a números reais. Tá, professor, mas e daí? E daí que os números reais, a princípio, podem ser tanto positivos, que a gente vai falar que está acima do zero, quanto negativos, que está abaixo do zero. Então, na circunferência, bem intuitivamente, é como se a circunferência, imaginou essa bolinha aqui? Imaginou se ela estivesse girando para lá, né? Esse pedaço pudesse coincidir com um ponto, esse pedaço pudesse coincidir com um ponto. Cada um vai ter um sentido. Pode estar tanto no sentido positivo da coisa, quanto no sentido negativo da coisa. No sentido positivo da coisa, nós vamos associar a cada ponto desse aqui um número real positivo. Então, claro, no sentido negativo, vai estar no sentido contrário aqui. Então, eu posso ter esse arco aqui mais 30 graus e posso ter um arco semelhante a ele, do mesmo tamanho, só que, por exemplo, aqui, menos 30 graus. Posso ter tanto positivo quanto negativo. Essa circunferência trigonométrica, didaticamente, nós dividimos elas em quatro quadrantes, é uma consideração importante, e assumimos que o raio dessa circunferência, para facilitar, toda aquela nossa discussão de radianos, o raio da circunferência, por conveniência e facilidade, é exatamente igual a 1. Vamos dar alguns exemplos, né? Então, exemplo. Esse aqui é o arco daqui até aqui. Esse aqui é o arco AP. Eu coloquei em graus, só para facilitar, né? Mas esse arco AP, a medida dele angular, né? A medida dele em ângulos, são de 135. Como, né? Nós estamos assumindo aqui o sentido positivo para cá, né? De A para P positivo. Então, esses 135 são 135 graus no sentido positivo. Então, 135 simplesmente. Fácil. Já esse arco aqui, olha só. Nós colocamos a extremidade dele em A e a outra em P. Então, está no sentido do relógio, né? Sentido horário. Vamos colocar aqui, só para não esquecer, né? Sentido horário. Então, no sentido horário, que é o sentido do relógio, na circunferência trigonométrica é o sentido negativo. Meio estranho, né? Mas, enfim, é o sentido negativo. O sentido anti-horário, só para recordar aqui, né? Sentido anti-horário é o sentido positivo. Sentido horário, então, sentido negativo. Já esse arco aqui, a medida dele angular
são 120 graus, só que como está no sentido horário, né? O arco começa em A e termina em P, então a gente fala que é menos 120. Ou ainda, né, fazendo a conversão para radianos, menos 2π sobre 3 radianos. Bem, vamos fazer alguns exercícios, né? E vamos deixar a coisa mais interessante. Então, um exemplo, um exercício clássico, né? Obtenha a primeira determinação positiva e o número de voltas completas na circunferência trigonométrica do arco que mede, né? 1140 graus. Bem, aqui nós vamos fazer uma consideração interessante. Porque assim, todos sabem, né? Deixa eu pegar uma bolinha. Tá, parece uma cabeça aqui, mas enfim. Se eu fizer uma volta completa, sair desse ponto e voltar ao mesmo ponto, uma volta completa equivale a 360 graus. No entanto, no sentido da circunferência trigonométrica, nós queremos fazer uma extensão dessa noção. Então, nós queremos fazer com que todos os arcos tivessem a correspondência nos números reais. É como se a nossa bolinha, a gente colocasse ela aqui embaixo, aqui uma linha aqui embaixo, e a nossa bolinha pudesse andar várias voltas, né? Várias e várias voltas. E cada volta dessa ela ia ter um tamanho, que seria o número real associado. Várias voltas. Então essa é a ideia, não tão intuitiva, né, mas a ideia central dessa coisa é que eu posso associar qualquer número desse aqui ao número real, a uma correspondência dentro dos números reais. Bem, mas todos sabemos que quando uma circunferência dá uma volta completa, ela volta para o mesmo ponto. Então, toda vez que uma circunferência dá uma volta completa, a gente diz que os arcos, né, depois de uma volta, são côngruos. Não são iguais, né? Porque, enfim, não são iguais, que estão representando números diferentes, mas são equivalentes, são raios côngruos. Nesse caso aqui, 1140 é um número que é maior que 360. Portanto, necessariamente deu-se mais de uma volta. Então, para decidir quantas voltas, a pergunta seria, né? Quantas voltas? Para decidir quantas voltas tem, a gente podia somando 360, mas um procedimento bem equivalente e eficiente também, a gente pega, aqui, a gente pega 1000, faz uma continha, né? 1140 e divide por 360. Então, aqui dá para perceber que uma vez é muito pouca, 3 vezes parece razoável, né? Se a gente fizer a continha aqui, né? 3 vezes 360. Aqui 9, 10. Aqui deu 3 vezes, só que 3 vezes deu 1080, né? 1080 é o número que chega mais próximo. Se a gente subtrair aqui, 1080 de 140, então restam 60. O que significa isso? Se nós escrevêssemos que o quociente, né? O divisor vezes o quociente, mais o resto tem que ser igual ao número, aquela historinha da tia Nena, né? A prova real que o processo está certo. Esse vezes esse, mais o resto, não pode esquecer desse resto, tem que ser igual a esse. Então, esse número poderia ser escrito da seguinte maneira: 1140 é igual a 3 vezes 360 mais 60 graus. Mais 60 graus. Só que 360 é exatamente a uma volta completa. Quer dizer que esse 3 vezes 360 significa que deu 3 voltas completas. Quer dizer que o arco côngruo dele, ou seja, o arco côngruo dele, o que equivale? Ele equivale a 60 graus mais 3 voltas. Então, 1140 é equivalente a 60 graus mais 3 voltas. Quer dizer, quem que é o arco côngruo de 1140? É exatamente 60 graus. Ou ainda, né? Depois que eu desse 3 voltas completas, eu ia andar 1080. Andou mais 60 graus, chegou
a 1140. Então, a primeira determinação positiva e o número de voltas completas do 1140 são 3 voltas mais 60 graus. A primeira determinação positiva dele seria os 60 graus. Perfeito. Professor, mas como que se faz quando a gente tem π, né? Em π radianos? Bem, fazemos a solução do B aqui. Então, como que seria menos 11π sobre 4? Qual seria o número de voltas completas dele? Bem, lembrando, fazendo lembrança aqui, né? Nosso cantinho do pensamento. Que uma volta em radianos equivale a 2π radianos. Aí você falou aqui, nossa, mas nós temos menos, né? Bem, uma volta, tanto faz o sentido que ela faz, ela sempre vai produzir arcos côngruos, tanto mais quanto menos. Então, tanto mais quanto menos a gente vai ter. Só que, dá uma olhadinha aqui, ó. 11π sobre 4. Repare que esse número aqui sobre 4 é interessante para trabalhar com as frações, que sempre quando eu colocar o meu número π, eu sempre coloco o mesmo denominador. Por quê? Porque a minha ideia será ou somar ou subtrair arcos. Então eu tenho que pensar um número que sobre 4 ou dá 2π, ou no caso aqui que é mais interessante, menos 2π. Peraí, um número sobre 4 que dá 2, de cabeça aqui, ó, menos 8 sobre 4, quanto que é menos 8 sobre 4? É o menos 2, certo? Mas professor, tá errado, porque aqui é 11 e aqui é 8. Não, calma. Quanto que falta do 8 para chegar no 11? 8, 9, 10, 11. Faltam, no caso aqui, menos 3π sobre 4. Olha só, olha que interessante. Esse menos 2π sobre 4 não é exatamente igual a uma volta, só que no sentido negativo, no sentido horário? Sim. Só que esse número que está aqui, ó, menos 3π sobre 4, ele é uma determinação positiva ou negativa? Professor, ele é uma determinação, deixa eu ver, menos, puxa vida, né? Ele é uma determinação negativa. Olha só, que interessante. Quando a gente quer trabalhar com as determinações positivas, a gente pode até pegar uma circunferência e fazer aqui, né? Então, estava o arco no seu lugar, né? Aí ele deu uma volta no sentido ao contrário, ó. Veio, voltou para o mesmo ponto, porque tanto faz no sentido positivo ou negativo, ele volta para o mesmo ponto, que é esse cara aqui, que é o menos 2π, que é uma volta. Agora sobrou esse. Esse aqui, ele subiu ou ele desceu? Professor, ele desceu. Então ele desceu para cá, ele voltou, né? Menos 3π sobre 4. Ficou mais ou menos aqui. Esse aqui é o arco. Tá vendo? O arco AP. Essa aqui é a determinação dele. Só que, ó, essa determinação dele aqui é uma determinação negativa. Qual seria a determinação positiva? A determinação positiva seria partir desse A, vir até aqui e chegar até aqui, ó. Fazer esse caminho. Em vez de fazer o caminho por aqui, ó, no sentido negativo, fazer esse caminho para cá no sentido positivo. No sentido positivo. Então, aqui é menos 3π sobre 4. Mas isso é muito simples. Isso é muito simples. Porque... Isso é muito simples. Por quê? Porque se eu estou nesse ponto aqui e eu vim daqui para cá, mas eu queria fazer uma volta completa para voltar aqui, para ter uma determinação positiva, quer dizer que desse ponto
para ele voltar uma volta completa e voltar até o outro arco que seria a determinação positiva, é o mesmo que pegar esse ponto, uma volta 2π, pegar esse ponto e acrescentar 2π. Então basta a gente pegar menos 3π sobre 4 e acrescentar 2π. Lembrando que 2π, né, para a gente colocar a ideia do sobre 4, então, menos 3π sobre 4, mais 8π sobre 4. Por que 8π sobre 4, professor? Porque 8 dividido por 4 é igual a 2. Nesse caso, tem que ser o mesmo denominador. Ou ainda aqui, né, podia tirar o mínimo e tal, mas preferia assim. 8 tira 3, 5π sobre 4. Quer dizer que a determinação positiva, né, positiva desse arco é sempre 5π sobre 4. Em resumo, o que pode ser feito? Quer dizer que somar 2π ou subtrair 2π sempre, vamos escrever aqui, sempre produzirá arcos côngruos. Então não importa quantas vezes você vai, sempre produzirá arcos côngruos. Vamos resolver mais um exercício para fixar as ideias, né? Então, escreva a expressão geral que determina os arcos côngruos com arcos de medida, né? 120 ou 860. Então, olha só. Fazendo um desenho aqui da circunferência. Colocando aqui um arco de 120 graus. Mais ou menos aqui. Então, essa abertura aqui igual a 120 graus. Vamos colocar o A e o P aqui. Eu quero um arco côngruo. Quer dizer que, como eu parei nesse ponto aqui, esse aqui é o tamanho do meu arco, 120. Mas eu quero um arco côngruo, que significa que eu posso dar uma volta completa nisso aqui. Olha só como é que se escreve. 120, como está em graus, o que é uma volta completa? Mais 360. Então, se eu somar 120 com 360, eu vou ter exatamente um arco côngruo. Volta ao mesmo ponto na circunferência. Mas, se eu somasse duas voltas, ou seja, duas vezes 360, também eu produzo um arco côngruo. 3 vezes 360, sempre eu estou produzindo arcos côngruos. Agora uma pergunta. Se eu pegar esse P aqui e, em vez de 360, eu voltar a 360, no sentido negativo. Olha só, voltei de novo para o mesmo P. Vou voltar 2 vezes 360. Voltei de novo para o P. Quer dizer que não importa o número de voltas que eu colocar tanto no sentido positivo ou no sentido negativo, sempre eu vou ter um arco côngruo, sempre pensando no 360. Para isso, nós vamos colocar aqui uma letra K. Onde K é um número inteiro. Ou seja, K é um número que ele pode ser 1, 2, 3. Vamos colocar aqui conjuntos inteiros? Pode ser 1, 2, 3. Mas também pode ser menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então não importa, né, o tanto de volta, infinitas voltas, digamos assim, positivas ou infinitas voltas negativas, esses arcos aqui sempre há de ser um arco côngruo. Perfeito. Olha o exercício B. 860. Nossa, professor, 860 parece que já passou de uma volta. Verdade. Parece que já passou de uma volta. Para isso a gente faz a primeira determinação positiva. Ó. 860, já fizemos isso. A gente vai dividir por 360. Bem, 360, vamos pensar em duas vezes? 2 vezes 360 vai dar 720. Fazendo a subtração aqui de 860, problemas técnicos aqui, mas vamos continuar, né? Menos 140, 860 menos 720, 6 tirar 2, 4, 1, deu 140. Quer dizer que a primeira determinação positiva, e 140 é positiva, é 140. Olha só, eu vou trabalhar agora esse 140 como se fosse aquele
aquele primeiro exemplo nosso do 120. Então, ficou 140 mais 360. Só que importa quantas vezes eu colocar o 360? 2 vezes, 3 vezes? Não, sempre eu vou produzir um arco côncavo. Então, eu coloco a letrinha K, né? Só para não esquecer, né? K sendo um número inteiro. Quer dizer que pode ser tanto positivo quanto negativo. Nossa, que fácil, professor. Último aqui. Um exercício um pouquinho mais elaborado. Em uma circunferência unitária, que é a circunferência trigonométrica, represente as extremidades dos arcos dados pela expressão 20 mais K mais 90, K vezes 90, né? Com K pertencente aos inteiros. Então vamos lá. 20 graus mais K vezes 90. Professor, esse K aí que é o grande problema. Não, calma. Olha só. Então, 20 graus, né? Representando a circunferência aqui. 20 graus seria mais ou menos essa ideia aqui. 20 graus. Tá. Esse 20 graus, repare que agora está somado com K vezes 90. Eu posso assumir valores para K. Lembra que K é um número inteiro? Então, K pode ser 0, 1, 2, certo? 0, 1, 2, 3, assim por diante. Ó, suponha que K for 0. Então, fica 20 mais... Bem, o K é 0, então 0 vezes 90. Vamos ver quanto que dá isso aqui? Bem, 0 vezes 90 é 0. Então, isso aqui dá 20. 20 mais... Vamos colocar 1 agora aqui, ó. Que K é o número inteiro. Então, 0, 1. 1 vezes 90. Bem, 90 mais 20, 90, 100, 110. Vamos continuar? Estou gostando da brincadeira. 20 mais... Eu coloquei 1, 0, 1, 2. 2 vezes 90. 2 vezes 90, 180. 190, 200. Então, aqui o próximo aqui seria 200. Então, 20 mais 3 vezes 90. É meio sem graça, mas vamos lá, né? 3 vezes 90, 270. Mais 20, 290. Vamos continuar. 20 mais 4 vezes 90. 4 vezes 90, 360. 360. Opa! Parei. Porque quando dá 360, significa que eu estou dando uma volta completa. Se eu dar uma volta completa, vai voltar pro 20 novamente na circunferência. Ó, dei uma volta completa, 360 mais 20 vai ser um arco côncavo a esse 20 aqui. E agora acabou, né? Não tem mais como eu achar. Então, a nossa resposta é a seguinte. Todos esses aqui, o 20, o 110, o 200 e o 290, pensando na primeira volta, seria a nossa resposta. Esse seria a nossa primeira determinação positiva. Para cada um desses, eu ainda poderia colocar K, né? K', só para não ficar o mesmo. K' vezes 360. Mais K' vezes 360. Porque para cada um desses aqui, eu podia ficar dando um monte de volta, certo? K' vezes 360. Bem, então é isso, né? Essa questão aqui é um pouquinho mais difícil, ai meu Deus do céu. Mas então é isso. Então, professor Rogério, e se vocês quiserem também aula particular ou coisa assim, estamos aí à disposição de todos também, tá bom? Estamos nessa época agora de coronavírus e que a gente possa, né, superar todas essas coisas, que Deus possa estar do nosso lado também. E, enfim, nós vamos superar e chegar na outra parte também. Um abraço para todos. Tchau.